Como eu disse hoje pela manhã, mais e mais, os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos do cristianismo, eles tentam desclassificar Jesus, a sua ressurreição. Eles não ligam tanto para a pessoa histórica de Jesus, a sua morte, mas eles não gostam da questão da ressurreição. Eles não creem e eles tentam acabar com qualquer evidência sobre isso. E hoje nós vamos ver 4 provas da ressurreição no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus 27. Um advogado chamado Lee Strobel, ele era um agnóstico. Você deve ter visto o filme sobre a sua vida, um filme que retrata o seu testemunho. E ele viu sua esposa se convertendo, o que o enfureceu, o irritou muito, vendo a sua esposa, de repente, aos seus olhos, se tornando uma fanática ao cristianismo. E ele começou a estudar, como um advogado, estudar os evangelhos para encontrar incongruências, encontrar brechas para desmoralizar o evangelho. E ele acabou se convertendo. E um dos textos que levou ele à conversão foi Mateus 27, 28, que nós vamos ler agora. Imagina esse homem que não crê no Evangelho, não crê em Cristo, não crê na ressurreição, ele lendo isso aqui com os olhos de um profissional, que procura ver, estudar e fazer hermenêutica e análise do texto e ver e procurar erros. Mas Mateus 27, versículo 62, vamos começar por versículo 62. Ali fala, no outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos. Isso aqui após a crucificação de Cristo. Então, no outro dia, que era o seguinte ao dia da preparação. O dia da preparação para os judeus é a sexta-feira, eles se preparam para não trabalhar no sábado, para não fazer nada no sábado, não pecar contra Deus. Então, no outro dia, que era o dia seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, olha como eles chamam Jesus, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Levem um destacamento. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como vocês acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, eles lacraram a pedra. Capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, domingo pela manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos seus discípulos, aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Imagina a alegria delas. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçando-lhe os pés e o adoraram. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão.
Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Amados, a humanidade, nós todos nos assemelhamos aos passageiros do famoso Titanic, que naufragou na madrugada de 15 de abril de 1912. Alguns de nós, nesse grande Titanic, alguns de nós viajam na primeira classe, com bastante conforto e privilégios. Mas a maioria de nós viaja na segunda classe, com pouco conforto e poucos privilégios. Mas todos, primeira classe, segunda classe, muito conforto, pouco conforto, todos nós teremos a nossa viagem interrompida por algo muito sério, inesperado, assustador e terminal. Caso não tenhamos acesso a um bom bote salva-vida, a nossa vida já era. Por isso, todos nós, os que são remediados na vida, os que estão passando apertado na vida, todos nós precisamos da esperança de uma nova vida após essa vida. Nós precisamos da ressurreição, da esperança da ressurreição, da salvação das nossas almas, do perdão dos nossos pecados. Todos nós precisamos disso. E as principais religiões do mundo, infelizmente, estão alicerçadas sobre meras proposições filosóficas. Entre as únicas 4 religiões que estão ligadas ao nome de um grande líder, somente o cristianismo exige ao mundo uma sepultura vazia, um líder ressurreto, triunfante sobre a morte. Abraão, por exemplo, fundador do judaísmo, ele morreu em 1900 a.C., nunca ressuscitou. Buda, fundador do budismo, morreu em 483 a.C. Nas histórias originais sobre sua vida, nunca lhe atribuíram algum poder sobre a morte. Pelo contrário, uma das narrativas diz que a sua morte foi simples como a de qualquer outro ser humano. Maomé, fundador do islamismo, morreu em 8 de junho de 632 d.C., em Medina, na Arábia Saudita, onde a sua sepultura com os seus restos mortais até hoje é visitada todos os anos por milhões e milhões de muçulmanos. Através da sua ressurreição, Jesus Cristo, ele é entronizado acima de todos os líderes religiosos. As suas mensagens e afirmativas são revestidas com autoridade, conferindo aos seus seguidores, conferindo a mim e a você, confiança forte nas suas promessas. O fato da ressurreição de Cristo é de suma importância para o cristianismo. Já falei isso hoje pela manhã, volto a repetir com outras palavras agora à noite. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, o cristianismo morreria na praia, por assim dizer. É a ressurreição de Cristo que garante e autentica o cumprimento das Escrituras, Velho Testamento, a base para a nossa pregação e evangelho e fé no Novo Testamento, a base para a nossa justificação e nossa esperança. É a crucificação e ressurreição de Cristo que garante e autentica o cumprimento das Escrituras. Vamos falar sobre isso rapidinho. Em Lucas 24, Jesus Cristo, ele disse que o Velho Testamento, aqueles 2 discípulos que estavam desacursoados, porque Jesus foi aprisionado, torturado e morto, Jesus os encontra após a sua ressurreição e os encoraja, e lá, Jesus, ele repreende aqueles 2 por estarem deprimidos. Jesus os repreende, falando: vocês
não leem o Antigo Testamento? Vocês não veem, nunca estudaram e não perceberam que o Velho Testamento profetizava e ensinava, profetiza e ensina sobre a necessidade da minha morte e ressurreição, para que então eu possa entrar na glória eterna? Isso ficou óbvio através dos estudos do Velho Testamento. Em outras palavras, Jesus depois fala que o texto que ele discorreu através dos profetas sobre a necessidade de ele morrer e ressuscitar, e ele talvez tenha citado, entre tantas outras passagens, Salmos 16, que o Luffy leu com vocês aqui no começo do culto. Salmo 16, versículo 9, é um salmo profético, onde só cabe Jesus falando aquilo. Davi não poderia falar aquilo, é uma palavra de Davi, mas profética, que se refere a Jesus, onde Davi fala assim: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não deixarás a minha alma, porque tu não deixarás a minha alma entre os mortos, e nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Isso se aplica perfeitamente a Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, ela garante a base, autentica a base também da pregação do Evangelho e fé. 1 Coríntios 15, nós falamos sobre isso, onde Paulo fala assim: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação então é inútil, e a nossa fé é inútil também, é vazia, é fútil. Em outras palavras, é a ressurreição que valida a nossa pregação e a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, vamos para casa, fecha a igreja, esquece a Bíblia. A ressurreição de Cristo, ela autentica também a nossa justificação. Em Romanos 4, 25, o autor sagrado fala assim, que Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Interessante que ele fala: Jesus morre pelos nossos pecados, através da sua morte ele conquista o perdão dos nossos pecados, mas ele precisa ser ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Na sua morte ele conquista o perdão dos pecados, na sua ressurreição ele conquista para nós o crédito, o acreditar da sua justiça sobre nós. Na morte nós somos perdoados, e aqui nós somos agraciados na sua ressurreição. Em Romanos 8,34 fala assim: quem nos condenará? Quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Para que nós fôssemos justificados, era necessário não só a morte, mas também a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela autentica a nossa esperança também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, fala assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, se Cristo não ressuscitou, Jesus só é bom e para nos ajudar a viver uma vidinha um pouco melhor aqui na terra, se é isto, nós então, cristãos, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Qualquer religião ajuda você a ter uma vidinha melhor aqui na terra, mas a gente não quer só isso, a gente precisa de uma religião que nos ajude no momento mais difícil da nossa vida. Quando você passa pelo vestibular do vale da sombra da morte, ali você precisa de um Salvador que venceu a morte e que vai e atravessa com você o seu vale. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que morreram, adormeceram. Ele usa esse termo mais ameno. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, Jesus. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Amém? Amém. Amém.